Abandona esse Deus. Eu oro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor. Vem aí mais um programa da Rádio Web Farol, um programa da Igreja Assembleia de Deus de Laguna, presidente pastor Levi Silveira, coordenação auxiliar Josué Reinol. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação pastor Reginaldo.
Café com a Bíblia. Nesta manhã aqui de quinta-feira, estamos no mês de abril. O ano, já estamos... Falta pouco para chegar na metade do ano, mas pela graça de Deus estamos aqui nesta manhã para ouvirmos belos louvores de adoração ao nosso Deus e também fazemos uma breve reflexão aqui na palavra do Senhor. Vamos começar essa programação. Você que é ouvinte aqui da Web Rádio Farol, não deixe de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com esses louvores, com a palavra do Senhor, e que o Espírito Santo possa trabalhar em cada vida, principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, ainda não entregaram a vida para Jesus Cristo. E nosso propósito é anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Toda a programação da Web Rádio Farol tem esta finalidade. Esta é uma rádio missionária que Deus levantou para alcançar vidas para o reino de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concede de, nesta manhã de quinta-feira, Senhor, proclamarmos, Senhor, o Teu Santo Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia corporalmente para a nossa justificação diante de Ti, ó Pai. E cremos também que Ele vai voltar, está perto de voltar para buscar a sua igreja fiel aqui na terra. Pai amado, Senhor, nesta manhã nos dá graça, sabedoria para explanar a Tua palavra, para fazermos uma breve reflexão na Tua santa palavra, Senhor. Fala aos corações, abençoa cada ouvinte aqui da Web Rádio Farol, nos abençoe e nos guarda, Senhor, nesse dia. Em o nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, graças a Deus, vamos ouvir nosso primeiro louvor e logo estaremos retornando aqui ao microfone. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
Padaria e Confeitaria Trigo Mania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigo Mania, na Rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias. Assistência Técnica Viana. Compra, venda e manutenção de máquina de lavar roupas. Telefone para contato 3644-2438 e também pelo WhatsApp 99637-2425. Assistência Técnica Viana, na rodovia BR-101, quilômetro 305, bairro Estreito, em Laguna. Falar com Pedro. A Assistência Técnica Viana. Rádio Web Farol, aqui inspira adoração. Inspira adoração. Muito bem, graças a Deus, ouvimos este belo louvor. E aí, agora vamos ler o texto bíblico e, pela graça de Deus, fazer aqui uma breve reflexão na palavra do Senhor. O programa é Café com a Bíblia, né? Eu, pela graça de Deus, aqui apresento a Bíblia e você toma o seu café aí na sua residência, come aí o seu pãozinho, passa a sua manteiguinha e vamos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar nesta manhã. Quero ler aqui o Salmo 1, alguns versículos, a partir do versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Muito bem, este Salmo 1, Salmo de sabedoria, ele é mais ou menos como uma introdução, né, a todo o livro de Salmos. Ele funciona como uma introdução. E na sequência aqui da leitura que eu não fiz, ele vai também falar sobre o ímpio. Ele fala sobre o justo e fala sobre o ímpio. E se formos observar todo o livro de Salmos, nós vamos ver que vários salmos vão trabalhar também essa dicotomia, né? Essas duas características, ou esses dois estilos de vida, né? Do justo e do ímpio. Outros salmos também vão, principalmente salmos escritos por Davi, mas não só por Davi, também vão falar dos justos e dos ímpios. Então este Salmo 1, ele serve como uma espécie de introdução, né? Que o tema dele, é tão grande quanto a própria Bíblia, porque desde que houve ali, Deus criou Adão e Eva, e Eva foi tentada pela serpente, que é Satanás. Caiu na tentação, e também Adão junto. Desde que eles pecaram, depois foram expulsos do jardim do Éden para cuidar da terra que Deus havia feito. E aí tiveram seus primeiros filhos, né, Caim e Abel. E Caim assassinou Abel e foi, né, amaldiçoado. Então, a partir daí
começou a ter uma linhagem de ímpios na terra, né? O que é ímpio? O ímpio é aquela pessoa que vira as costas para Deus, que não quer saber de Deus, não quer saber de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a palavra de Deus. De uma maneira geral, né, grosso modo, ímpio significa isso. Ímpio é aquela pessoa que pratica a impiedade, a iniquidade, que vive pecando constantemente, frequentemente, conscientemente, né? Também é importante frisar isso. Sabe que está pecando, muitas vezes, alguns sabem. Dizer que um ímpio peca, mas não sabe que está pecando, isso aí é meio... Não sei se isso aí seria correto do ponto de vista bíblico teológico. Que não tem consciência. Tem consciência sim, porque mesmo que ele não seja conhecedor da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem uma lei natural que Deus colocou em cada ser humano que nasce, que inclina essa pessoa, né, para, dependendo de como ela responder a essa inclinação, ela pode ir para o lado da impiedade ou para o lado da justiça. Claro que essa revelação natural que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, não é suficiente para a salvação. A pessoa precisa conhecer o Evangelho. Hoje, na atual dispensação, precisa conhecer o Evangelho, entregar a vida para Jesus, que Ele que pagou o preço ali na cruz do Calvário para a nossa salvação. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o único caminho para o céu, para Deus, é por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia inteira tem essa dicotomia, essa dualidade, digamos assim, entre o justo, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Então, esse Salmo primeiro, ele vai trabalhar toda essa questão. Mas a reflexão que queremos fazer nesta manhã, eu não vou tão a fundo assim, porque o tempo é exíguo, é curto. Então eu vou aqui apenas focar num detalhe desse texto aqui que nós lemos. E aqui o salmista, ele vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira coisa a observar é o que é exatamente essa palavra, o que significa essa palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, mas muito mais do que aquela felicidade natural, comum de você receber um presente ou uma boa notícia e ficar feliz. É um gozo mais profundo, né? É uma alegria assim, mais entranhável, que na verdade, né, se a gente for analisar à luz, principalmente da teologia paulina, do ensinamento do apóstolo Paulo, né, é uma alegria que é independente das circunstâncias da vida. Ou seja, você continua alegre, não importa se a tribulação vem contra você, se você está passando por provação, você continua alegre, porque não depende das circunstâncias, depende do Senhor na tua vida, depende da presença do Senhor na tua vida e da intimidade que
que se desenvolve com Ele, de saber que Ele está no controle, que Ele está, Ele nos traz plena satisfação para a nossa alma, que a gente não precisa de mais nada para sermos felizes aqui na terra. Então, esse bem-aventurado aqui é desse tipo. Não é uma felicidade como muita gente hoje na terra busca, né? Eu queria tanto ser feliz, queria tanto... tem muitos que falam, né? Eu quero casar para ser feliz, eu quero ter uma propriedade para ser feliz, eu quero ter minha casa própria para ser feliz, eu quero ter um bom emprego para ser feliz. Não é esse tipo de felicidade. Aqui é uma felicidade sublime, uma felicidade que está acima das coisas aqui da terra, né? Está além das coisas aqui da terra. É justamente a consequência do relacionamento profundo que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Então, esse bem-aventurado tem esse sentido, né? Claro, muito mais coisas poderiam ser faladas sobre isso, mas apenas para enfatizar que é muito mais do que alegria. Da perspectiva individual, trata-se da profunda alegria e satisfação em Deus. Profunda alegria e satisfação em Deus, né? Essa satisfação plena, que independe das circunstâncias, de qualquer coisa, como eu já frisei aqui. E da perspectiva da comunidade cristã, refere-se à obra redentora. Então, quando a gente entende a obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário, sabe? Quando a gente entende que a gente, conforme a descrição do texto bíblico, a gente que eu digo, todo ser humano, nós estávamos mortos em ofensas e pecados contra Deus, espiritualmente falando, mortos, né? E que não havia nenhuma possibilidade de salvação para nós, nenhuma obra de justiça ou obra de caridade ou qualquer coisa que o homem, o ser humano fizesse aqui na terra seria suficiente para obter a sua salvação. Nada. Precisava que um ser humano, na verdade, um ser humano inocente, sem pecado, morresse em lugar dos outros seres humanos. E a Bíblia diz que Deus, né, olhou e não viu, não encontrou um justo sequer na terra que pudesse ser essa pessoa que seria o remidor da humanidade. Aqui na terra não tinha. Então o que Deus fez? No seu maravilhoso amor para conosco, enviou o seu Filho unigênito, que se fez carne, o Verbo se fez carne, né? Se encarnou, assumiu a forma humana, né? E veio a esta terra imunda, cheia de pecado, de iniquidade, perversa. Habitou entre nós o Deus Santo, o Deus sem pecado. Habitou entre nós, andou no meio do povo, fazendo coisas extraordinárias, milagres, maravilhas. Durante 33 anos, mais ou menos, esteve no meio dos seres humanos, deixou o seu ensino, que está registrado ali nos evangelhos. Depois levantou um grupo apostólico para dar prosseguimento à sua obra aqui na terra. E há mais de 2000 anos esse evangelho tem sido pregado.
Então, quando a gente entende todo esse processo redentivo, tudo que Deus fez, tem muito mais amplo do que isso aqui que eu estou falando, é só um resumo dos resumos. Quando a gente entende isso, se você entender de fato quem você era, nada ainda é alguma coisa, como é que eu posso dizer? Além do nada, menos do que nada. Essa é a verdade. Esse negócio de dizer assim, ai, você é o queridinho do papai, você é o bonitinho do papai, você não sei o que. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz completamente diferente. A gente estava como aqueles que não entregarem a vida para Jesus nessa atual dispensação, estávamos a passos largos para a perdição eterna. É isso que a Bíblia diz claramente. Todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Eu costumo dizer que hoje, na atual dispensação, nós temos dois tipos de pecadores. Tem os pecadores arrependidos, que somos nós, que entregamos nossa vida para Jesus, e tem os pecadores não arrependidos, que é a maioria, infelizmente, da população mundial. Ai, pastor, que exagero. Não é exagero, é a palavra que revela isso, é a palavra que diz isso, é a palavra que apresenta isso. Então, essa é a situação. Deus, de todo esse lamaçal do pecado que era a terra, na época que Jesus veio, então, principalmente, todo esse lamaçal do pecado aí, Deus ainda teve misericórdia para mandar o seu filho. Vai lá, meu filho, porque não tem solução. Aquela humanidade vai de mal a pior, vou ter que destruir tudo de novo. Deus só não destruiu, Deus prometeu, né, que não ia destruir mais com as águas do dilúvio. Foi isso que Deus prometeu. Mas tem outras maneiras de destruir, né? Não é só com as águas do dilúvio. Mas aí Deus não destruiu. Deus teve misericórdia de nós, né? A Bíblia diz no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, o texto áureo, né, da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a grande realidade. É o que a Bíblia nos ensina, né? Então, veja bem, esse bem-aventurado é essa profunda alegria e satisfação e reconhecer tudo isso, que eu era um pecador, que Deus teve misericórdia de mim, enviou seu Filho para me salvar, pela sua graça, Ele me salvou, Ele me sustenta, Ele me guarda e um dia Ele vai vir me buscar para estar com Ele por toda a eternidade. É isso que as Escrituras Sagradas, né, nos ensinam. E aí depois ele vai falar que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja aqui que há uma sequência de queda, né? Uma sequência do ruim para o pior. Então veja bem, né? Primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado este homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem é este homem, esse ser humano que não anda no conselho dos ímpios? Depois nós vamos ver. Aqui mais no próximo versículo, nós vamos ver quem é esse tipo de gente que não anda no conselho dos ímpios. Infelizmente, a maioria, né, da humanidade anda no conselho dos ímpios. Como assim? Explica.
você tem aí um ideólogo, um filósofo, um pensador. O cara é ateu, anti-Deus, rejeita o Criador, não aceita a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, etc, etc, etc. Aí ele elabora um sistema de pensamento que é justamente para tentar tirar Deus da cabeça ou da mentalidade das pessoas, e muitos da humanidade seguem esse homem, esse ímpio, segue o conselho que ele deu, a ideologia que ele ensinou, ou que ele ensina, está seguindo o conselho dos ímpios. Então, trazendo aqui para o dia a dia, da nossa vida cotidiana, em vez de procurar o conselho de pessoas que realmente estão buscando a Deus, que estão lendo a palavra de Deus, que estão estudando as Escrituras Sagradas, estão se consagrando, pessoas que Deus já experimentadas, pessoas vividas na obra de Deus, em vez de buscar o conselho dessas pessoas e seguir, não é só buscar o conselho. Ah, pastor, eu queria que o senhor me aconselhasse, aí dá um conselho bom, de acordo com as Escrituras, mas a pessoa não segue. Aí ela, não, vou ouvir também o conselho do meu, sei lá, tem um grande amigo, uma grande amiga, que eu tenho muita consideração, que eu tenho muito apreço, mas não é crente. Não é crente. Pessoa que não é crente, o que a Bíblia vai dizer? Que ela está ela está cegada. Ela está cegada pelo pecado. Ah, mas ela é uma pessoa boa. Uma pessoa boa, que faz boas coisas. Não importa. Não importa. Só quando a pessoa entrega a vida para Jesus que cai as escamas dos olhos dela. Que a pessoa vai ter realmente um entendimento da existência humana de verdade, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista divino. Aí, pode ser inteligente, pode ser culta, pode ser estudada, pode ser o que for, experiente em algumas áreas. Mas, se não for cristão verdadeiro, convertido, nascido de novo, conhecedor da palavra de Deus e que vive à luz dos princípios e ensino da palavra de Deus, possivelmente os seus conselhos não vão ser adequados para alguém que segue a Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida cristã, o cristianismo, ele é contra a cultura. Ele vai contra a cultura da nossa época. Enquanto a cultura está indo, a cultura humana decaída está indo numa direção, a vida cristã, a cultura cristã está indo na direção contrária. O cristão verdadeiro, ele nada contra a correnteza do mundo. Ele não pode seguir o mesmo fluxo do mundo. Não vai agradar a Deus. Que o mundo jaz no maligno. É isso que o texto bíblico diz. Que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não chegue a um conhecimento da verdade. Há um espírito da potestade do ar, das potestades do ar, operando aqui na humanidade. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Não estou falando nada de mim mesmo, da minha cabeça. Está tudo na Bíblia. Então, como é que um sistema que jaz no maligno, que o Deus deste século, que é Satanás, domina, um sistema mundano, e até o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse sistema mundano, esse mundo que jaz no maligno, é um sistema de pensamento, de ideológico, que está dominando as massas. E o cristão, ele tem que pedir a Deus discernimento espiritual, sabedoria, para não ser enganado por essas formas de pensamento que muitas vezes tentam penetrar sorrateiramente na vida do cristão ou na vida da igreja. Então temos que ter cuidado. Por exemplo, esse pensamento aí chamado de coach, ou de valorização do ser humano, isso é algo perigoso e não é novo. Essa ênfase na força do ser humano, na força interior do ser humano, isso aí é tão antigo quanto o texto bíblico. Você já encontra isso séculos atrás, milênios atrás. Até entre as filosofias gregas, romanas, você já encontra isso. Até mesmo na Bíblia você encontra esse tipo de pensamento, né? Então isso aí não é novo. A Nova Era, por exemplo, que é uma seita atuante no mundo todo, também prega esse tipo de valorização do eu humano. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Então, o homem bem-aventurado aqui do Salmo 1, ele não anda no conselho dos ímpios. Tem muito mais coisa que ele poderia falar, mas vamos passar adiante. Depois, quando ele dá atenção ao conselho dos ímpios, ele vai para o próximo passo. Porque se ele não cortar logo aqui no início, se ele não cortar pela raiz, ele vai se deter no caminho dos pecadores. Então, primeiro ele está andando e ouvindo os conselhos dos ímpios. Ele está andando, né? Segunda parada, ele vai se deter no caminho dos pecadores. Aí ele já não anda mais, ele parou. Vai se deter no caminho dos pecadores. Ou seja, o caminho dos pecadores vai levar para onde? Para a perdição eterna. Vai levar para a perdição eterna, o caminho dos pecadores. Ou você acha que o caminho dos pecadores vai levar para o céu? Claro que não. Vai levar para a perdição eterna. Mas esse bem-aventurado aqui, ele não se detém no caminho dos pecadores. A pessoa que está lá no caminho, no caminho dos pecadores, está no caminho dos pecadores, né? Os pecadores estão fazendo o quê? Cometendo pecado. Porque se é pecador, está cometendo pecado. Não é pecador não regenerado, é pecador não arrependido, está cometendo pecado. E se você está ali no caminho dos pecadores, provavelmente você também está, e acho que é isso que o salmista está querendo dizer aqui, você também está cometendo pecados. Você se deteve, você parou, você está ali no meio. Eles estão pecando, estão lá na idolatria, você está ali também no meio da idolatria. Estão lá na feitiçaria, na bruxaria, no adultério, no roubo, na mentira. E está ali a pessoa parada ali, detida, né, no caminho dos pecadores. E se nesse ponto aí a pessoa não cair em si, se arrepender e voltar para o caminho estreito, para o caminho que conduz à vida eterna, que é Jesus e sua palavra, ele vai para o próximo ponto, que é se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ele está andando, depois ele para, mas ainda está em pé. E, por último, ele se assenta. Aí se assentou, já era. Aí já está totalmente dominado. Já tá tudo, ele está gostando, está tendo prazer naquela situação toda de prática de pecados, e está gostando daquilo ali.
Ele não tem mais satisfação em Deus e nas coisas de Deus. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Na roda dos escarnecedores. Basicamente, os escarnecedores estão escarnecendo de quê? Ou de quem? De Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus, da obra de Deus, da palavra de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Então, vocês estão escarnecendo, hoje, falando hoje, estão escarnecendo das coisas relacionadas a Deus, dizendo que é lenda, é mito, é fanatismo religioso, que as coisas mudaram, que estamos vivendo na pós-modernidade, na individualidade exacerbada, etc, etc, etc. Tudo para esses escarnecedores fazem de tudo para que a pessoa não olhe para Deus, não busque a Deus, mas que ela dê vazão aos seus desejos carnais, às suas vontades carnais. Esses escarnecedores, a pessoa está ali assentada, quem se assenta para ouvir o que o escarnecedor tem para falar, ele vai acabar sendo tragado pelo escárnio. Ele vai acabar também, no final das contas, se tornando um escarnecedor. Tá? E aí o salmista continua, Esse salmo primeiro não tem autoria. Ele não tem um autor designado, no salmo primeiro. Não sabemos quem de fato escreveu esse salmo primeiro. Então ele vai dizer assim, o salmista: antes, que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, em vez de esse bem-aventurado, em vez de ele estar fazendo tudo isso que a gente pode entender que o homem que não é bem-aventurado, o ser humano que não é bem-aventurado faz, que é andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, esse bem-aventurado, em vez disso, em vez de estar ali no meio da impiedade, do pecado, o que ele está fazendo? O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Olha só. Em vez de ele estar fazendo tudo aquilo ali que foi descrito antes, de estar tendo contato com coisas que desagradam a Deus, o prazer dele é abrir as escrituras e meditar na palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Se enchendo da palavra, se saturando da palavra de Deus. E ele tem prazer nisso, não é aquela coisa, não é aquela leitura corrida, aquela leitura rápida de qualquer maneira, só para cumprir uma formalidade. Deixa eu ler aqui, abrir a Bíblia aqui, vou dar onde o dedo cair eu vou ler e pronto. Não. Esse bem-aventurado aqui, ele medita. Meditar é muito mais do que ler. Ler, tentar compreender, mastigar, pensar, ruminar tudo aquilo ali que foi lido, ver como aquilo ali se aplica na nossa vida, se a gente está cumprindo aquilo ali que foi lido, o que a gente precisa fazer para mudar, se é que precisa mudar alguma coisa. Isso é meditar. É pegar aquele texto bíblico e ficar o dia todinho ali pensando nele. Mas o que o autor quis dizer com isso? O que isso significa para mim hoje? Como é que eu posso melhorar a minha vida cristã à luz desse texto que eu li? Isso é meditar. Meditar. E ele medita dia e noite. Quer dizer, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer não sei o que. Nada disso impede você de meditar na palavra. Então você pode
acordar, ora um pouco a Deus, agradece a Deus, busca a Deus ali uns minutos, lê um texto bíblico, mas não lê um versículo isolado, só para entre vírgulas. Não, leia um texto completo, um capítulo, um salmo, um parágrafo. Leia um texto completo e começa a meditar. Tem alguns que gostam de escrever, né? Que é bom também, mas para quem tem essa disponibilidade, escrever o que aquele texto está querendo dizer, como se aplica a nossa vida. E isso é meditar. E esse bem-aventurado aqui, que a gente pode, né, dizer que é o cristão convertido, o cristão hoje, na dispensação atual, né, é o cristão convertido, nascido de novo, que vive pelos princípios da palavra de Deus. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Na outra versão está ribeiro. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só. Ele é como árvore plantada. E olha que o salmista aqui, que era um judeu, um israelita, ele está falando isso num lugar que normalmente as terras de Israel, ali o território de Israel é um território, né, majoritariamente, podemos dizer assim, árido. Não é fácil brotar uma árvore, não é em qualquer lugar, não é em todo o território de Israel que tem essa fertilidade. Até a tecnologia israelita hoje está fazendo maravilha, né, nos lugares áridos, fazendo brotar ali macieiras, outras árvores ali, uma coisa, uma tecnologia assim tremenda, né, que eles estão desenvolvendo. Já desenvolveram e estão aplicando. Mas esse cristão aqui, ou esse servo de Deus, serva de Deus, que tem o seu prazer na lei, primeiro ele evita o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. E tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Então, veja bem, o que é árvore corrente de água? Água corrente. Árvore plantada ali na corrente de águas. É a árvore que realmente vai ser produtiva, vai ser frutífera. Porque essa corrente de águas, que esse cristão que está meditando na palavra de noite, nunca vai faltar água para regar essa árvore que é a sua vida, a construção da sua vida cristã. Daí a importância, né, mano? Importância, né? É até pouco falar importância. Para mim é vital. Vital o cristão conhecer profundamente as Escrituras Sagradas. E quando eu digo conhecer aqui, não estou querendo dizer teologicamente conhecer. Seria bom, né? Mas né, a gente sabe que isso aí não vai acontecer, né? Conhecer no hebraico, no grego, conhecer essa parte mais técnica. Não estou falando disso. Estou falando de ler a Bíblia, meditar na palavra, entender, e o Espírito Santo vai ajudar a entender quais são os princípios, qual é o princípio, quais são os princípios que estão ali naquele texto, que a gente deve aplicar na nossa vida, que a gente deve colocar em prática. É isso que é conhecer as Escrituras Sagradas. Então, se você fizer isso todo dia, né? Todo dia um pouco, com o tempo você vai construir, né, um conhecimento mais amplo e profundo das Escrituras. Então ele vai
Ele é como essa árvore, né, que nunca vai faltar essa água para regar as suas raízes e que no devido tempo dá o seu fruto. E nós somos, no Novo Testamento vai dizer, né, que nós somos, temos que dar o fruto, temos árvores que dê frutos, né, que árvore que não dá fruto, ali no Evangelho segundo João, capítulo 15, vai falar da videira verdadeira e que nós somos os ramos, que quando nós estamos em Cristo damos fruto. E Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então, mas para que a gente esteja em Cristo é a palavra. Aqui está dizendo que medita na lei do Senhor. Olha só como é que as coisas estão interligadas. Então você está em Cristo, você é um ramo que está em Cristo, você está na palavra. Cristo é a palavra viva. Nós temos a palavra escrita, que é a Bíblia, e Jesus é a palavra viva. Então você está na palavra, você está meditando na palavra, que é a lei do Senhor, é a mesma coisa. Você está meditando na palavra, dia e noite. Está ligado ali na videira verdadeira. Ele vai te limpando, que a palavra vai limpando, que a palavra diz, ela diz que nos Salmos, em outro Salmo, ela diz que a palavra é pura e purifica, ela é santa e santifica. Então ela vai limpando, vai purificando. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então ela vai limpando. E aí ele vai dando mais fruto, ó. Ele, no devido tempo, dá o seu fruto. Então, Jesus procurou fruto lá na figueira e não achou. E amaldiçoou aquela árvore lá, que a figueira ali era representativa da nação de Israel, daquele povo fariseu lá. Então, se você está fazendo isso aqui, todo esse processo, com certeza você vai dar fruto. Mas pastor, eu não prego lá, eu não faço apelo para as pessoas virem na frente aceitar Jesus. Como é que eu estou dando fruto? O fruto não é só isso não, meu. Fruto é muito mais do que isso. O fruto é o fruto do Espírito Santo. Está lá, está descrito em Gálatas. Esse é o fruto. Até porque quem salva as pessoas não é você, é o Espírito Santo. Então você não tem mérito nenhum. O que você tem que fazer? Anunciar o Evangelho, anunciar a salvação. Falar da salvação. Se você dá um folheto para a pessoa e lá 20 anos depois aquela pessoa entrega a vida para Jesus, você tem participação no galardão por aquela alma que entregou a vida para Jesus. Você fez o teu papel, você deu um folheto, falou Jesus te ama, orou, intercedeu por aquela pessoa. Então fruto não é só, se fosse assim, só evangelista, pregador, que chama as pessoas para vir à frente e aceitar Jesus, é que teria galardão. Não, fruto é muito mais do que isso. É muito mais abrangente. Isso faz parte, mas é muito mais abrangente. Cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A folhagem não murcha. O que a folhagem quer dizer aqui? As folhas não murcham. Né? É sempre aquele cristão vistoso, aquele cristão que você olha para ele, o seu exterior, ele combina com o seu interior. Né? Porque as folhas, ela mostra que a árvore é frondosa, que a árvore é bonita, que a árvore é viçosa, que ela está recebendo a seiva ali o alimento corretamente ali nas suas raízes, no seu tronco. É também uma árvore forte. Então, as folhas, elas mostram isso, que está florescendo, que está apresentando mudanças visíveis diante das pessoas que estão olhando. Você olha para uma árvore, vê só o galho seco, sem folha nenhuma, o que tu vai dizer? Essa árvore está morta. A árvore está morta. Então o que é isso? É a folha do amor, a folha da alegria, a folha da pacificação, e por aí vai. Aí as pessoas estão olhando, poxa, esse crente aí é diferente, esse irmão, essa irmã aí é diferente. Olha lá, olha aí. Ela está vendo o quê? Está vendo as folhas, que ela não está vendo as raízes. Ela não está vendo o teu privado lá,
a tua devocional privado. Ela não está vendo nada disso. Ela está vendo as folhas, o resultado, a consequência da sua comunhão íntima com o Espírito Santo. Então, a folhagem não murcha, não vai murchar nunca. Ela vai só cada vez ficando mais viçosa, né? Mais bonita. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí, isso aqui não tem nem mais tempo, mas só esse trechinho aqui daria uma pregação inteira. Mas eu só quero finalizar dizendo que esse bem sucedido aqui é segundo os critérios de Deus. Segundo os critérios de Deus, da palavra de Deus, não segundo os critérios humanos. Porque muitas vezes o que parece não ser bem sucedido aos olhos humanos, na verdade, é bem sucedido aos olhos de Deus. Só para dar um exemplo, veja a biografia de José. Quem olhasse de fora fala assim, esse homem é um azarado. Primeiro os irmãos dele quiseram matar ele, depois venderam ele. Depois virou escravo lá na casa de Potifar, depois foi preso. Só desgraça, uma atrás da outra. Quem que ia dizer que esse homem ia ser bem sucedido, né, o José? Quem que ia dizer? Quem olhasse de fora ia falar, não, esse homem aí está em pecado, só pode. Não é possível. Só desgraça, só tragédia. Nada dá certo do ponto de vista humano, nada dá certo, mas o plano de Deus estava no controle, né? Deus estava no controle, o plano dele estava se desenrolando na vida de José, e não só na vida de José. Porque quando é o bem-aventurado de verdade, ele não só ele é abençoado, como as bênçãos que vêm sobre a vida dele acabam transbordando para a vida de outras pessoas. Acaba alcançando outras pessoas, como aconteceu com José. José, né, praticamente foi Deus, né, usando José foi só um instrumento humano. Mas através da fidelidade que José demonstrou em toda essa situação, de não negar a Deus, continuar sendo uma pessoa, apesar de todas as circunstâncias, ele continuou sendo fiel a Deus e vivendo a vida de acordo com os ensinos que ele recebeu dos seus pais, de servir a Deus, de ser fiel a Deus. E aconteceu o que aconteceu. E ele foi o responsável, digamos, humano, né? O responsável maior é Deus. E aqui na terra foi o José, de Jacó e seus filhos, sua família, não morrerem de fome. Entre outras pessoas, né? Também os egípcios. Mas a família de Deus, e Deus falou isso, que para preservar a vossa descendência. Então, esse bem-aventurado aqui, ou melhor, tudo quanto ele faz será bem sucedido, é do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista humano. É isso. Essa aqui é a nossa reflexão nessa manhã. Que o Espírito Santo continue falando ao coração de cada um dos ouvintes, tanto os que estão ouvindo ao vivo, como aqueles que vão ouvir na gravação. E vamos prosseguir na caminhada, na jornada, e não deixando nunca de meditar na palavra do Senhor dia e noite, que é o nosso alimento espiritual, que nos fortalece e nos edifica verdadeiramente. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o próximo louvor. E logo estaremos retornando aqui para o encerramento. Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia! Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não.
Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus, e não se fala mais nisso. Oh, glória. Rádio Web Farol. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. Rádio Web Farol. Sucesso que você gosta, toca aqui. O teu amor, meu Jesus. O sucesso que você gosta, toca aqui. Teu sacrifício, Jesus. Viva! Conectado com a Web Rádio Farol, a rádio que ilumina você. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação, pastor Reginaldo. Muito bem, graças a Deus, ouvimos este belo louvor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a Deus, porque é Ele que pode nos dar os conselhos que nós precisamos, ou nos direcionar a palavra dele, né, que ele já deixou para nós aqui os 66 livros da Bíblia. Então nós temos aqui a participação de alguns irmãos. O Anthony está dando bom dia, né, em língua estranha. O Anthony está dando bom dia em good morning, né? A língua estranha em inglês. A irmã Tatiane Fernandes está dando bom dia, na paz do Senhor Jesus.
Aí está dizendo também: o céu é de graça, mas é tomado por esforço. Devemos renunciar ao pecado para conquistar a salvação. Arrependei-vos. Isso mesmo, irmã Tatiane. É bem isso. Buscar conselhos em pessoas erradas é muito perigoso, pois dependendo do grau de influência dessa pessoa pode mudar o rumo de nossas vidas drasticamente. É isso mesmo. Bem colocado aqui, bem escrito. Irmã Tatiane Fernandes, Deus abençoe sua vida. É isso mesmo que a irmã está dizendo aqui. É perigosíssimo, né? Temos que buscar conselhos com aqueles que realmente estão ligados na fonte celestial, né? Que é aqueles que buscam a Deus mesmo e de verdade, né? Então, são pessoas que têm realmente algo para nos ensinar, para nos ajudar, né? O irmão Jaco Oliveira, sempre participativo aqui no nosso programa, está dando bom dia, pastor. Deus abençoe, irmão Jaco Oliveira. Deus dê um dia abençoado para todos os irmãos e irmãs que estão participando aqui do programa Café com a Bíblia. Também o pastor Cristiano de Sá está dando um joinha. Deus abençoe, amado pastor Cristiano de Sá. Também aqui de vez em quando ele comenta aqui alguma coisa no programa ao vivo. E é isso, chegamos ao fim então dessa programação. Esse é um texto riquíssimo, não só esse texto, né, obviamente, mas este texto que nós trabalhamos hoje, Salmo 1, é muito rico, é muito profundo, tem muitos ensinamentos e princípios aqui que a gente precisa dar ouvidos e colocá-los em prática. E vamos então orar, agradecer a Deus por esse programa e pedir a ajuda do Espírito Santo para nós sermos cada dia mais cristãos, servos e servas de Deus, que cumpram a sua palavra de verdade aqui na terra. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais um programa Café com a Bíblia, mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir, Senhor, e tocar esses louvores que são para adoração do Teu nome, e também, Senhor, fazer uma reflexão na Tua santa palavra. Dessa feita, Senhor, falamos sobre o Salmo, alguns versículos do Salmo 1. Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando em nossa vida, Senhor, no sentido de que possamos aprofundar a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa comunhão com a Palavra de Deus, a nossa intimidade, Senhor, e que nós possamos conhecer e aprofundar esse conhecimento cada vez mais, Senhor, nas Escrituras Sagradas, porque assim vamos ser árvores frutíferas, que deem seu fruto no tempo certo, que seja um fruto digno, Senhor, de arrependimento, um fruto que glorifique o Teu nome, e as nossas folhas, ou seja, aquilo que nós mostramos para as pessoas de fora do reino de Deus, Senhor, essas folhas nunca vão murchar, elas vão sempre ser viçosas, porque estamos ali imersos na Tua santa palavra, Senhor. A Tua palavra que nos alimenta, que nos edifica, Senhor. Pai, que esta mensagem possa alcançar muitas vidas, aqueles que vão ouvir essa programação, Senhor, na gravação, que vai ficar disponível no canal da Web Rádio Farol, no YouTube, que vidas sejam tocadas, que Teu Espírito Santo possa usar essas humildes palavras para, Senhor, atingir os corações, Senhor, as mentes das pessoas, Senhor, principalmente aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de Te conhecer como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai amado, abençoa todos aqueles que participaram do programa ao vivo, todas as famílias aqui representadas, dá-nos um dia abençoado e um restante de semana também debaixo da Tua proteção e da Tua bênção. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, chegamos ao fim do programa Café com a Bíblia. Deus abençoe a todos que participaram, todos que vão ouvir a gravação. Até
a próxima quinta, querendo Deus.